Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. É, não era esse aí o tema que eu ia falar hoje, tá, pessoal? Mas eu vi ali algumas mensagens, tá? Vi ali algumas publicações, enfim, e eu quero falar sobre essa questão aí da indicação, né, do novo, da nova ministra, eu prefiro que seja nova, tá? Uma menina. Do STF, tá? No lugar aí do nosso ministro Luiz Roberto Barroso. Caramba, fica muito difícil pra mim. Fica mesmo. Porque as pessoas devem pensar assim, caramba, Teodoro, por que você não faz lá, então, de uma vez logo tudo, enfim? Porque, caramba, eu sempre acredito na mudança, né? Mas isso não significa que não será feito. Mas ficar me irritando, né? Passando mensagenzinha, fazendo sacanagemzinha, né? Aí fica ruim pra mim, tá, cara? Porque eu sou servo. Então, se Deus falasse pra mim, Teodoro, foi nada, só caiu, Theo. Corre pra proteger de novo, Teodoro é isso, cara. Mas ficar de sacanagem, né? Falando gracinha, enfim, aí fica ruim pra mim, tá, cara? E isso não me faz mudar de ideia sobre tudo aquilo que eu digo, tá? Não faz. Tudo que eu afirmo eu provo. Eu não sou otário, sou advogado, tá? Mas é isso, eu escolho a guerra que eu quero, tá certo? E assim, pessoal, em relação à promoção das praças, né, eu falei para algumas pessoas que conseguiram falar comigo, e é isso mesmo, não dá para falar, porque eu mostro, é tudo invadido. E a minha esposa, ela não pode fazer um grupo de WhatsApp com ela mesma. Meu computador, eu provo, me chamou de gay. Eu tava digitando, né, aí começou a dar um problema lá, e aí começou, eu acho que ali a pessoa ia me ameaçar, né? Mas aí como aí, mas caramba, cara. Então fica difícil, não falo mesmo. Eu vou comprar um telefone celular que só liga. Aqueles antigos, já viu? Datilografar, né, cara? Porque é isso, pô. Não tem como falar comigo mesmo não, pô. Não tem. Não recebo ninguém, tá? E é desse modo, pô. É desse modo, eu preciso me proteger, porque ninguém me protegeu, tá? Ouvidoria do MP, o próprio MP, a OAB, cara, então cada um que se vire, cada um que se lasque. É sobre isso. É, também estou insatisfeito com muita coisa, também quero muita coisa e não tenho. É isso. Então toda hora tem que se proteger, tá? Então vamos aqui. E aí eu falei da questão da promoção das praças, né? Porque caramba, cara, é uma confusão, meu Deus do céu. E aí, preparação de slide, tudo, porque caramba, cara, tem que ser um troço assim acadêmico mesmo, tá? Não tem preço isso, tá? E é um resgate histórico fantástico. E aí eu vi, né, um podcast com o subtenente Mesaque e o deputado Portugal. Ali eu vi que realmente as cartas já foram colocadas, né, pessoal? Então vamos avançar. Porque não é uma questão, né, que se resume tão somente a esse grupo aí das praças da PEMERG, tá? Por quê? Porque é uma questão que eu entendo, né, e é sobre esse viés que eu estou conduzindo isso, de direito difuso. E não tem sacanagemzinha, tá? Cara, a pessoa quer me dar uma cambalhota e me esculachar, mas deu ruim, né? Eu acho que tem muito mais gente me querendo vivo do que morto, tá? Eu tenho muito mais a contribuir, mas nada acontece sem a autorização do Senhor. E é isso. E o que é ruim vem para melhorar, tá? Mas eu vi ali uma confusão danada, né, cara? Porque confundindo conceitos elementares, né? O que significa uma lei orgânica aí no Rio de Janeiro? O que significa isso? Não, é lei complementar, né? Eu vi ali eles falando sobre isso, falando sobre promoção, e é isso então? Esse é o grupo de estudo que foi feito? Caramba, cara. Então estão colocadas as cartas, né? E ali são coisas que são absurdas. E eu provo, tá? Eu provo. Então é isso, não tem nada, né? E aí falar sobre promoção, e aí eu vi ali, eu salvo engano, o subtenente Mesaque falando, né, sobre essa promoção com 30 anos ali. Que loucura é essa? Meu Deus do céu, cara, confusão danada. Mas todo mundo quer falar, né? E estão lascando a nossa vida, né?
Aí para você, então você vai ter uma promoção, né, no finalzinho da carreira, e aí para você poder levar o posto ali de segundo, né, tenente, você contribui 6 meses antes, ou direito tributário, tá, cara? O fato gerador da obrigação, eu tô estudando com ódio, tá? Não gosto. Mas eu tô aprendendo a gostar, tá? Principalmente fundos especiais, tá? Fundos especiais, tá? Contrato de gestão aí com a saúde, tá? Meu Deus do céu. Secretaria de Saúde? Ô, Secretaria de Saúde. Tem corregedor na Secretaria de Saúde, não tem? Eita, tem lá. Que situação, hein, cara? Esses contratos aí de gestão, meu Deus, o que é isso? Você não trabalha pra mim, não, tá? Você trabalha aí pros universitários aí, pessoal do MP, todo mundo, menos eu. Mas é isso. E aí vamos estudar, né, pessoal? Pra botar cada filhinho na sua quadra, né? Então não funciona assim não, tá, cara? Chega ali, meu Deus do céu, cara. A gente tem lei orgânica, tá? E nós leis orgânicas, tá? E vamos estudar os precedentes históricos da França, tá? Vai estudar aí, meu camarada. Porque o seu polícia e seu bombeiro vai dar muito ruim pra muita gente, tá? E aí você tem lei orgânica, né? E você tem lei complementar, né? E esse precedente histórico da lei complementar, salvo engano, num ato adicional de 61. 61, tá? Uma questão lá sobre parlamentarismo, aí introduz essa ideia de lei complementar, né? Aí você tem a lei complementar, acho que 1 e 2 de 62. E aí você começa a construção, que não é o que a gente tem hoje na Constituição, porque essa lei, né, complementar, ela tem uma outra vibe, não é o que eles estão fazendo, não. E aí vocês têm que ler o professor José Afonso da Silva, né? E junto com uma obra do professor Luiz Roberto Barroso, uma obra complementa a outra. Eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês. José Afonso da Silva, quando ele fala dessa eficácia das normas constitucionais, aplicabilidade, enfim, né? E o ministro Barroso, numa outra obra também dele, eu vou mostrar para vocês ali, basicamente o mesmo ano, uma depois da outra, né? E eu usei complementando uma com a outra, ficou maneiro. Vou mostrar pra vocês. E aí vamos falar sobre lei ordinária e lei complementar, pô. Que não tem nada a ver com isso aí não, cara. É lei complementar, tá? Artigo 118, parágrafo único, inciso 9, tá? E como que você fala de promoção se você não tem lei do efetivo? Tem sim. Não tem não, pô. É mentira, tá? Não tem lei do efetivo. Porque a lei do efetivo, tá? Ela só vem corroborar a ideia de cargo em provimento efetivo. E você tem dois tipos, tá? Cargo em provimento efetivo e cargo de provimento em comissão, tá? Vai mentir para outro, pô. E aí vocês despedaçam a Constituição Federal, os astutos aí, né? Artigo 39, cara, vai lá olhar se tem uma alteração significativa ali. Por exemplo, quando você vai adquirir estabilidade, porque a PGE não tem vitaliciedade, tá? Estabilidade, tem uma avaliação especial, ali 3 anos, tá? Para adquirir estabilidade, tá? Então é pobrezinho coitado. Todo mundo juntinho, todo mundo junto. E se vocês forem olhar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bombeiros e policiais têm vitaliciedade, independente de ser praça ou oficial. E a PGE tem estabilidade, não vitaliciedade. E aí tá mandando em todo mundo. E é isso. Então, como é que você fala de promoção? Fala não, pô. Não fala porque é uma das características, tá? Porque o que define se esse cargo que você ocupa, né, você vai adquirir depois de um tempo a estabilidade. Observem o Estatuto dos Bombeiros. Ele vai falar que o bombeiro ele tem efetividade presumida, porque a efetividade ela pressupõe estabilidade. Cara. Então o bombeiro ele faz concurso e ocupa um cargo efetivo. Então ele não é incorporado, ele é nomeado, assim como a polícia militar. Mas tem uma confusão danada. E para que isso aconteça, né, para que você adquira a estabilidade, que nesse caso a escolha do constituinte estadual foi pela vitaliciedade de praças e oficiais do bombeiro e da PM. É isso, tá sentado? É isso, pô. É vitaliciedade. E o que é essa estabilidade decenal com 10 anos aí pra praça? Se a Constituição do Estado tá dizendo outra coisa, astutos. Tô cansado, hein, cara? Vocês estão me cansando, hein? Me cansando pra caramba, hein? É isso, cara.
E aí você tem estabilidade com 10 anos? Que loucura é essa? Não, é vitaliciedade. Então, quando chegou a Constituição do Estado, tá, no dia 5/10/89, essa previsão do Estatuto dos Bombeiros de estabilidade com 10 anos para praça morreu, tá? Que ela não pode conflitar com a Constituição do Estado, pô. É muita coisa para cuidar, pessoal. Tá muito complicado, hein? Muito complicado. E você tá falando sobre estabilidade, né? Enfim, não, é vitaliciedade, tá? Epa! E você tem essa maluquice dessa lei do efetivo aí, esse montão de sacanagem. E aí você tem o cargo, né, em provimento efetivo, né? E para que você tenha esse cargo em provimento efetivo, esses cargos eles são individualizados, tá? São ali em um número específico, que é o que acontece com a lei do efetivo. Só que não pode ser o que eles estão fazendo, tá? Essa última alteração que foi feita na lei do efetivo para promover a promoção do pessoal da saúde, né? Graças ao subtenente Mesaque. O que você acha? Porque se você quer fazer o bem, pouco importa, né, cara? Pouco importa. Pouco importa quem conseguiu, o importante é que conseguiu. Ainda que tenha sido o sub lá que foi falar, né? Epa! Vamos falar dessa legislação de 2017 aí? Vamos. Em relação à promoção das praças? Muita coisa pra gente cuidar, tá? É isso. É a mesma lógica agora em 2025 para 2026, né? Aqui foi a legislação lá de 2017, né? Deu em que aquilo? E é isso. E eu apresento a solução, pô. Só que toda hora tem que recuar, né? Porque toda hora vem um astuto pra falar besteira, e aí eu tenho que voltar e olhar e falar, peraí, tem mais uma vírgula aqui. É isso. Porque eu tenho responsabilidade, tá, cara? O que eu tô fazendo é... E aí você tem as vagas, elas são específicas, pré-estabelecidas ali, previstas em lei. E qual é a lei? A lei do efetivo. E a lei do efetivo é uma lei complementar. Não é uma lei ordinária como eles fizeram, aí a toca de caixa correndo, né? Não. Então você não tem uma lei do efetivo prevista em lei complementar e ela ali define exatamente quantos cargos são, porque é da natureza das coisas que seja feito assim. Então tem que botar todo mundo no Maracanã, pô. Mas vai dar muito ruim, Teodoro, porque tem policial e bombeiro em tudo que é lugar. É isso. É muita gente pra se explicar. E fica de conversinha fiada. Não tem como fazer, pô. Porque você tem especificamente... E aqui não é Força Armada, tá? Então essa diferença no respeitante ali ao quadro do combatente, quem te disse isso? Onde que tá isso? Mostra aí pra mim. Eu já li tudão. Mostra pra mim que eu quero ver. Não vai mostrar, pô. Porque você não tem essa diferenciação, né? Porque no respeitante à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, você não tem esses quadros que tem ali uma gerência sobre um poderio bélico específico, que requer, por exemplo, que o cara chegue no posto maior que tem lá. E o que é essas medalhas de honra ao mérito militar? Caramba, cara, vamos estudar sobre isso, vocês vão entender. E essas condecorações é que fazem essa pseudo-promoção por escolha que não existe na lei que fala sobre promoção de oficial no Rio de Janeiro, né? Essas medalhas de honra ao mérito militar, né? Cruz de Aves, cara, tu vai estudar isso, você vai chorar. Caramba, cara, vai estudar, você entender o que é isso. Não existe, isso é uma confraria, cara. Vamos entender o contexto histórico, acho que é 1500 e alguma coisa. Portugal, pô. Teodoro, meu Deus, o que é isso? Vamos ver quantas medalhas dessa foram dadas, né, no período de Marechal Deodoro da Fonseca. Vai estudar história, hein, cara, senão vai dar ruim, hein? Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro, para vocês já perceberem aqui, cara, essas medalhas, né, essas condecorações de honra ao mérito militar, não sabem nem do que tá falando, pô. É como se existissem, tá? Essa honra ao mérito militar, ela faz uma divisão. Então você tem uma promoção aqui no âmbito das Forças Armadas, tá? E você tem um clubezinho aqui, que é o dessas honras ao mérito militar. É como se eles fossem uma confraria, ou sei lá, o que vocês quiserem definir para cá. Isso é possível em um Estado Social Democrático de Direito? Não é! E o que fazer com isso? Também não sei, pô. Porque é como se fosse... Aí você ganha as medalhas, né? E aí você vai ocupando cargos aqui dentro dessa ordem. Caramba, a gente tá em 2025, cara.
Vamos estudar sobre isso. Estudei pra caramba, tá? Porque eu venho aqui pra fazer isso aqui, ó. Então você não tem lei do efetivo, pô. A Força Armada, você tá uma bagunça, né? E lá você tem efetivo variável. Não, o efetivo variável da Força Armada é conscrito, que não existe. E aí eu vou ter que falar sobre algumas publicações, né? Do doutor, acho que é Cláudio Miro Rocha, junto com o capitão Augusto, tá? Falando sobre, por exemplo, eu vi um artigo falando, eles fizeram um artigo ali falando sobre serviço militar obrigatório e serviço militar voluntário. É o ovo da serpente, né? No Rio de Janeiro, militar temporário. É a mesma lógica, tá? Da Lei 14.751 de 2023, a Lei Orgânica das Polícias e dos Corpos de Bombeiros. O precedente dela é 2001. Vamos perguntar aí pro capitão Augusto o que significa isso. O precedente dela é de 2001, tá? Dessa Lei 14.751 de 2023. Precedente de 2001. E o que aconteceu em 2001, Teodoro? Vamos entrar no tema, que não era de promoção que eu ia falar, mas acabei entrando e vamos pra cá. Então, eu vou falar sobre essa questão do Supremo, e foi bom ter falado dessa questão aqui, tá? 2001, tá? Teodoro, 2001. E aí o que aconteceu em 2001? Medida provisória, toda sacanagem lá na União, né? Toda sacanagem na União. E aí você tem a Constituição Federal que traz ali a AGU. Inaugura aí a AGU, né? Vamos analisar, tá? A alteração topográfica que foi feita ali nos artigos que cuidam sobre as funções essenciais à justiça. Vamos lá olhar para ver o que foi feito? A Advocacia Geral da União, né? Aí vira a Advocacia Pública. Aí você destaca, separa, né? Coloca a advocacia privada sozinha, defensoria, aí você bota a Procuradoria do Estado junto com a AGU. Caramba, cara, porque aí você tem a advocacia pública, né? E o que é essa lei aí, a última agora, né? Lei 15.134 de 2025, o Conselho Federal da OAB e OAB Rio de Janeiro. O que significa isso? É todo mundo igual? Não, não é não. A diferença tá aqui, ó. Lei 15.134 de 2025, que ela vai falar sobre atividade de risco. Atividade de risco permanente. Aí tem essa lei aqui, tá? Que faz agora uma hierarquia, tá? Presidente da OAB-RJ e Conselho Federal da OAB faz uma diferença, tá? Faz diferença. Aí faz agora a hierarquia, tá? É porque vocês... não é igual não, tá? Doutores, não é igual não. Porque agora você tem aqui a advocacia pública dentro dessa legislação agora de 2015, tá? E o advogado privado não tá aqui não, tá? Não tá não. Agora a gente pobrezinho coitado. Piorou ainda mais, tá? Mas eu vou sabatinar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês uma proposta de súmula vinculante do Conselho Federal da OAB, cuidando ali para que a advocacia pública, né, não responda pelos pareceres. Caramba, que situação, hein, cara? Mas foi muito útil para mim, tá? Porque eu peguei todos os argumentos de lá para falar sobre isso aqui. E vamos entrar no tema, tá? O que aconteceu aí em 2001, pessoal, na Força Armada? Para chegar na indicação dos ministros aí do STF. E aí, em 2001, você tem toda a sacanagem deles, iniciando pela Emenda Constitucional 3 de 93, que cria a contribuição para servidores civis e militares. E aí, eles vão se destacando da gente, né? As funções de Estado, né? Não, todo mundo servidorzinho da República, coitado, igual o Teodoro, bombeiro, polícia aí, pessoal da saúde, tudo igual, tá? Vocês não são melhores que ninguém, não. É órgão, tá? É órgão. E aí, PGE é órgão, AGU é órgão, não é pessoa jurídica, não. Autonomia financeira e tudo mais. É isso. E aí você tem 2001, toda essa sacanagem deles, né? Aí vão alterando a Constituição, a Emenda Constitucional 3 de 93, aí traz a contribuição e traz a ação direta de constitucionalidade. E aí você tem depois a 98, né? Em 98 você tem a 18, aí você tem 18, 19 e 20. Em 98 você tem a 32 de 2001. O presidente Fernando Henrique governando, né? Por medida provisória. Vamos perguntar para o Jorge Messias, né? Da AGU, essa questão toda aí. Vamos fazer uma construção histórica maneira. Eu adoro estudar história, adoro estudar.
E aí ele fala, né? Vamos falar sobre essa questão da indicação. E aí é cotado e tudo mais, Jorge Messias, né? Da AGU. Ok, meu caro, vamos juntos aqui. E aí eu vi, eu acho que é consultor jurídico, ele cuidando sobre essa capacidade, né, transformadora do STF. Meu Deus, quem poderá nos defender? Pra mim, presidente Lula, ô meu camarada, votei em você, tá? Caramba, passei mal. Meu Deus. Erros e acertos, né, meu caro? Vamos lembrar a representatividade dos sindicatos, a liberdade de coalizão e todos os princípios que norteiam os sindicatos? E vamos fazer a coisa certa, presidente Lula? Vamos fazer a coisa certa. Nós temos uma menina, né? Eu vou falar dela hoje. Eu vou falar dela. Eu prefiro as meninas, tá? Ou meu presidente Lula, eu prefiro as meninas, tá? Vamos botar menina, tá? Bota mulher que mulher resolve, tá? Botar mulher, tá? Temos muita menina, tá? Não importa. Ela precisa cumprir a Constituição como presidente, como governadora, como deputada. É isso. Tem Simone Tebet, tá? Tem Jandira Fegali, meu abraço, tá, minha querida? Eu gosto muito de você, Jandira. Eu gosto pra caramba, tá? Eu pego lá no Congresso, né? O que eles falam ali. Caramba, cara. Eu peguei uma fala da Jandira Fegali, meu abraço. Eu peguei uma fala dela lindíssima, falando sobre a origem do PCdoB. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ela falando da origem do PCdoB, coisa linda. Temos muitas meninas, pô. Nós temos Simone Tebet, nós temos a Gleisi Hoffmann, essa parada. Nós temos uma que se candidatou a presidente, esqueci seu nome, nenhum desprestígio. Volta pra rota e faz a coisa certa. Menina. Temos Benedita da Silva, nós temos a nossa querida Marta Rocha, tem um montão de mulher aí pra fazer a coisa certa. O que não falta é mulher, tá? O que não falta é meninas. Direita e esquerda, pouco importa. Cumpra a Constituição e faça a coisa certa. Tamo juntos. E aí ele fala, esse Jorge Messias, né, esse advogado-geral da União, ele fala lá sobre essa questão desse poder transformador do STF. Quem poderá nos ajudar, né? Rapaz, o que é isso? Que encontra barreira, o limite nas prerrogativas, né, dos demais poderes. Meu Deus, o que fazer com isso? O que fazer com isso? Aí ele fala, né, dessa capacidade transformadora das decisões do STF, né? Caramba, o que é? Pra mim já queimou a baliza ali, tá, cara? Porque, meu Deus do céu. Não. E aí vai falar sobre isso, mas eu quero falar pra vocês o seguinte, né? Essa capacidade transformadora, né, por meio das decisões do STF, é o que sobra, tá? É o que sobra porque a situação tá muito séria. A pretexto, né, de resolver problemas estruturais é só o que sobra, porque todo mundo quer legislar e administrar, tá? É concessualidade administrativa, e aí você fala assim, advogado-geral da União, né? Temos outro, André Mendonça, né? Caramba, veio no Rio de Janeiro, né, cara? O Corpo de Bombeiro, né? Aí no Rio de Janeiro, né? Você já viu isso, cara? O ministro do Supremo no Corpo de Bombeiros, você já viu isso? Na mesma semana correria, né? O ministro do Supremo, André Mendonça e o Flávio Bolsonaro, né? Rapaz, o que é esse correria, hein, cara? O Corpo de Bombeiro Rio de Janeiro tá famoso, né, cara? Que situação, hein, cara? E aí essas questões aí de escolha política... você fala pra mim assim, porque eu fui advogado-geral da União e eu busquei lá, recuperei não sei quantos bi. Depende, cara, porque tu pode ter até recuperado muito dinheiro, né? Mas qual era de fato o valor devido? Porque se tinha trilhão pra pegar de volta aí do pessoal que não paga imposto, tá? Pessoal que não paga, tá? Tô olhando essa obra aqui, pessoal. Eu gosto muito de livro antigo, tá, pessoal? Cláudio Costa. Crimes de sonegação fiscal. Vamos estudar? Camarada, que livro, hein? Cláudio Costa. Cara, livrinho antigo, tá? Teodoro. É sobre isso, tá, meu camarada? Falei daquele livro pra vocês, né, que eu tô agora lendo, tá, pessoal? É esse aqui, ó. Pelos Caminhos da Justiça e da Solidariedade. Que obra linda, tá? Vamos falar sobre mediação, Teodoro tá lendo, é grosso pra caramba, tá? Vocês estão cansando, tá? Vocês estão cansando, obra linda, tá? Vai ler, pô. Pra você poder entender, tá? Pra você entender. E aí, é isso. Mediação, né? A lei de mediação e LINDB. Meu Deus, o que é isso? A lei de introdução às normas do direito era a lei de introdução ao Código Civil. E vamos avaliar essa questão da... por exemplo, você tem uma fala contundente nessa LINDB,
É sobre essa purificação da raça brasileira, tá, cara? É eugenia, né? Eugênico. Uma coisa assim, tá? Me perdoe. E a questão da nacionalidade. Por isso tem uma ênfase em relação à repartição da herança e tudo ali. Rapaz, o que é isso, cara? Meu Deus. E aí muda o nome, né? E não é mais lei de introdução ao Código Civil. Vira, em 2010, salvo engano, o presidente Lula, é essa parada aqui. Aí vira lei de introdução às normas do direito, não é isso? E aí tem o artigo 26 e toda a pataquada no Rio de Janeiro, no país inteiro, de consensualidade, mediação. Caramba! Entendeu aí? É isso. E aí você tem essa fala do Jorge Medina, né, esse advogado-geral da União, né, cotado aí ao STF. Eu espero que o presidente Lula faça a coisa certa e bota a menina, tá? Bota a menina. Vera Lúcia. Eu estudei um pouco sobre sua história, doutora. Parabéns, tá? Ministra aí do TSE. Vera Lúcia Santana Araújo. É uma luta, né? É isso, minha querida, é uma luta. E é desse modo. É a minha opção. É a minha opção. E temos outras, tá? E aí depois tem muita coisa para cuidar no STF também, tá? E aí nas outras vagas que vão surgir, né? Temos aquela ministra que tá lá no STJ, Daniela, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, o que é isso? Aí já tira de lá, já joga no STF, aí na vaga que surgir dela já pega outra menina e bota lá. E assim tem que ser, pô. É só mulher, tá? Porque, meu Deus do céu, o que significa isso? E aí ele vai falar, né? Dessa intervenção do STF em políticas públicas. Você não pode esperar desse camarada. É isso, pô. E aí você vê a fala tá atendendo a um grupo específico, que não é a gente vale seco de ossos sequíssimos, tá? Não é não. Não é não, tá? E o STF tem que se meter sim, porque não faz a coisa certa. E aí, de fato, o STF precisa, né, se envolver sim, porque direto aqui para a AGU, tá? É isso, cara. Fala pra mim o que é a Portaria Normativa 31 GM-MD de 24/5/2018, que vai falar sobre essa questão aí de 2001 na Força Armada. Tem que respeitar os poderes, né? O advogado-geral da União, o Jorge Messias, tem que respeitar mesmo. Mas precisa me explicar o que é essa portaria normativa, tá? 31 GM, número 31 GM, MD, Ministério da Defesa, Marinha, né? 24/5/2018, que fala sobre essa questão da contagem em dobro aí da licença-prêmio. Eu adoro. Licença-prêmio, Explica aqui. E despacho número 2, GM-MD 12/4/2018. E o parecer em apoio, AGU, PGE, cara, é juiz, é legislador e é administrador. Parecer, tá? 125/2018. Conjur, MD, CGU, AGU. Não corre não, pô. Porque aí fez aqui uma situação que, meu Deus do céu, cara. E o que fazer com isso, cara? Rapaz, o que é isso, meu camarada? Essa obra que eu falei pra vocês, tá? E aí eu fiz um estudo histórico, tá? E fiz toda aqui essa situação, porque aí, caramba, cara, foi feita uma loucura aqui, porque tem esse parecer da AGU. Aqui no Rio de Janeiro eu tô montando também. Aqui no Rio de Janeiro, esse comparativo com essa questão da contagem do tempo em dobro, nós temos aqui esse parecer da AGU 125/2018. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o parecer, eu acho que é o 7/2010, FBM, Fernando, acho que é Barbalho, alguma coisa, procurador do Estado. Aí é o comparativo, tá? Lá na Força Armada, em 2001, eles arrancaram a licença-prêmio. Por isso que o general Braga Neto fez, no Rio de Janeiro, o decreto 24A. E aí vem esse camarada aqui, ó, em 2010, tá? Resgatou esse parecer da PGE de 2010, tá? FBM, eu acho, FBM. Fiz já, pô. E aí, esse camarada aqui, mas aí nós temos uma manifestação na época da Procuradora-Geral do Estado, Lúcia Leia, eu acho, Lúcia Leia. E depois teve uma confusão danada, tá? E aí vem 2017, 2018, tá pataquada danada isso aqui, e eu quero ver quem vai resolver, tá? É isso.
E aí são os pareceres, né, que eles fazem na AGU e na PGE, que depois a OAB federal vai lá para tentar fazer uma súmula para evitar que... Não, vamos fazer junto, pô. Eu vou mostrar para vocês aí o que está acontecendo. Conselho Federal da OAB, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aí eu vou mostrar para vocês, aí vocês pegam essa lei aqui, tá? 15.134/2025 e vamos ver o que vai dar. Porque não é igual não, tá? E não é a advocacia pública, é a AGU, a Advocacia Geral da União. A advocacia pública é outra parada que foi criada ali, eu vou mostrar para vocês. E não é isso aí. Muda a Constituição e toca a vida? Negativo. E aí você tem essa obra, ele vai falar sobre isso, sobre essa possibilidade de escolha, né? Um termo de opção que eles assinaram na Força Armada. Então não tem essa não, tá? Porque a AGU tá legislando, tá fazendo parecer, tá legislando, tá julgando, tá... Epa! E aí depois não corre não, porque deu ruim pra caramba isso aqui, tá? E vai dar muito ruim isso aqui, tá? Porque, meu Deus, o que é isso? Leia, tá? Essa portaria normativa na Marinha, esse despacho que eu falei e esse parecer da Sejur, da AGU falando, cara, sobre a contagem em dobro. Você vai ter um treco. E aí você tem, né, essa conversão da licença especial na Força Armada, né, que eles arrancaram lá dos caras lá, e aí você tem essas possibilidades aí de termo de opções, né? Então você tem convertido em pecúnia por ocasião... O principal problema desse parecer, tá? Foi quando você cuida sobre essa por ocasião de meu falecimento na ativa ou na atividade. Então ele não contava e ia embora para casa, e quando ele morresse a família podia receber. Mas e o que você faz com a prescrição? Que também não existe, tá? A prescrição não existe, cara. Deuteronômio 15. A gente precisa perdoar a dívida, né? Para que não haja pobre entre nós. Então, quando você fala de prescrição em relação à fazenda pública, é para isso. Porque aí você pega esse dinheirinho, tá? Prescreveu, meu camarada, não pode mais, o Estado não vai te pagar. Mas você tem que pegar esse dinheiro para não ter pobre entre nós. Mas não é o que está acontecendo, tá? Então, não tem essa de prescrição, porque é uma legislação, tá? A prescrição quinquenal é uma legislação do governo provisório de Getúlio da década de 30. É isso, ele mata no peito, né? Meu Deus! E aí você tem esse parecer aqui, e eu vou cuidar disso aqui tudo pra vocês, tá? Porque que fala foi essa, pô? Não tem que se meter sim, o STF é o que sobrou pra gente, que a gente tá lascado, vale seco dos ossos, tá todo mundo fortinho, tá? E vamos ver todas as gratificações da AGU, tá? Gratificação da AGU, da Procuradoria, da Fazenda Nacional e tudo o que foi feito, tá? Tudo o que foi feito. E esse parecer aqui no Rio de Janeiro, tá? O número 7 de 2010, que fala sobre a prescrição, a contagem em dobro aí da licença prêmio, tá, pessoal? E é isso. Então não tem essa não, pô. Não tem não, e realmente a gente precisa separar, mas tá muito complicado, tá, meu caro? Tá muito complicado, e eu particularmente já vejo com muitas reservas essa fala, né? Porque é como se... Não, o STF tem que se meter sim. E aí fica muito difícil pra mim, porque aí bota lá como ministro do Supremo, depois dá ruim, tá? Porque tem que se explicar. Meu Deus do céu, a gente tem que entender direitinho o que a AGU tá fazendo, tá? Na vida do militar da Força Armada e do país inteiro. País inteiro, cara. É um superpoder, tá? Tá mais poderoso, a AGU tá mais poderosa do que o MP. Que vergonha. Mas é isso, tá? Então, queimou na baliza ali pra mim, tá? O presidente Lula, meu querido companheiro, vamos lembrar, lá atrás, tá? A Revolução Francesa, tá? Mestres, companheiros, a origem dessa palavra, companheiros e aprendizes, tá? E ver o que significa a representatividade, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos botar essa menina aqui, ó. Eu tenho certeza que a nossa ministra aí do Tribunal Superior Eleitoral, né, Vera Lúcia Santana Araújo, vai fazer a coisa certa. Não precisa do favor de ninguém não, tá? Mas conhece a dor, conhece a nossa luta. E eu acho que é uma excelente opção, tá? Eu, Teodoro, entendo assim. Então, presidente, faça a coisa certa, tá? Porque depois dessa fala aí, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Essa palestra no 28º, acho que é 28º Congresso lá, falando sobre direito constitucional. Que isso, meu cara? Que isso? Protagonismo dos poderes? Não.
O que não pode acontecer é fazer isso aqui, tá? A AGU legislar, tá? A AGU legislar por intermédio desse parecer Conjur, MD, Controladoria Geral da União e a AGU falando sobre conversão de tempo aí de licença especial. Isso aqui não pode acontecer, tá? Tá legislando legal, fazendo ali acordo extrajudicial, e são valores absurdos, a gente tem que entender. Não pode ser assim, não. Presidente, faça a coisa certa, tá? Discordo, com todo o respeito e deferência devido, tá? E não tem essa coisa de, porque tem que respeitar a prerrogativa do poder, mas o poder serve aí, tá? Para garantir direitos fundamentais à população, tá? E não para fazer o que eles fazem, tá? Estão falando sobre direito do trabalho, direito tributário por medida provisória, um montão de coisa aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois cada um que se vire, cada um que se lasque. E é isso, tá? No Rio de Janeiro tá igualzinho, então não tem essa não, tá? Tem capacidade de transformar sim, porque não é o único, né? Mas o STF tem sim essa missão de guardar a Constituição Federal e fazer o que vocês não estão fazendo. Porque é um absurdo, é uma atrofia legislativa no Rio de Janeiro absurda, tá? Vou mostrar para vocês uma legislação que fala sobre essa comparação de entidade com organização social e os contratos de gestão no âmbito da saúde do Rio de Janeiro. É isso, meu camarada. Tá muito complicado, tá? Então não tem essa não, tá? Não tem essa não, pô. Falar que tem que respeitar? Não tem não, porque tá dando muito ruim no Rio de Janeiro, tá? E na União já. Então, vai dar muito ruim. Vai virar ministro do Supremo. Meu Deus do céu, depois tem que tirar pra botar outro. Caramba, meu caro, E vamos avaliar tudão, tá? André Mendonça aí, atual ministro do Supremo, né? Vamos entender tudo que foi feito, né, na AGU e tudo mais. E é isso. E corre pro Corpo de Bombeiro, pô. Meu Deus, o que é isso? Quando chegar aqui, né, quando chegar na justiça, a gente resolve. Vai não, pô, toda hora é acadêmico, é livro, Vou esperar sentado aí, todos vocês, tá? E se me fizer botar terno pra ir pra fora, eu vou chegar com ódio, tá? Com muita raiva, tá? Porque os que eu tenho eu tô acabando. Promoção da PMR, aguardem. Eu já vi ele qual é a situação, tá? E, presidente Lula, bota a menina, bota a mulher, que mulher resolve. Vera Lúcia Santana Araújo, todo o meu respeito a você, mulher negra, brasileira, baiana, né? É da Bahia ela Estudei um pouco sobre ela, tá? E eu acho que vai ser muito melhor para todos nós que você ocupe essa vaga, tá? É o meu desejo e eu espero que o presidente Lula faça a coisa certa, tá certo, meu camarada? Faça a coisa certa. E para a próxima eleição, meninas, tá, pessoal? Presidente para governadora, tem um montão aí, tá? Agradeço a confiança, assistam aí no canal, porque eu vou pormenorizar tudo que eu falei aqui, eu vou botar bonitinho lá para vocês, tá? Agradeço muito a confiança, pessoal. Um abraço.